A paz do Senhor, juvenis! Glória a Deus, então. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria já de chamar você que está nos acompanhando aí nesta hora. Nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estamos aqui para lecionar mais uma aula para vocês. Aula de número 8 para vocês juvenis. Então já curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Vocês juvenis, é uma chance que você tem de provar hoje um tema muito importante que vai surgir muitas dúvidas aí, então aproveite já compartilhe, amém? Eu sou o pastor Eric e eu estou aqui hoje bem acompanhado, que hoje é... Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina, é um prazer estar aqui com vocês. E eu sou a Giliana, esposa do pastor Eric. Glória a Deus, então, louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de nós darmos início à nossa aula, vamos fazer a nossa oração, amém? Carol, amém. Ora pra gente iniciar. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui neste momento para te pedir sabedoria, Pai, para guiar essa aula, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e que nós consigamos, Senhor, passar essa lição e que as pessoas entendam que isso também é sobre a sua palavra, Jesus. Agradecemos por esse dia e por este momento. No nome santo de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Ana Sofia e hoje eu vim fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Apocalipse 13, do 1 ao 10. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poder. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Foi isso. Tchau. Glória a Deus, então. Então, como vocês estão vendo aí no decorrer da lição aí, né? Estudo panorâmico sobre Apocalipse. E Apocalipse nós sabemos que ele remete muitas perguntas, muitas dúvidas, por ser um livro de revelações, né? Sim. Ainda mais a respeito do futuro, onde todo mundo quer saber. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante sobre o anticristo, né? E a sua destruição, que é a temática da nossa lição 8 hoje. Então, como já foi visto aí no texto base também lido aí, vocês estão acompanhando. Então é importante que vocês tenham conhecimento aí, ou a leitura de Apocalipse capítulo 13, que nós vamos retratar muito sobre esse capítulo aí por completo, de Apocalipse número 13, ok? Então, a aula passada vocês viram sobre o dragão, então vocês não vão ter dúvida aí a respeito de quem é o dragão, né? Sabe que quando nós referimos aqui ao dragão, nós vamos estar referindo então ao próprio diabo, né? Então não vai ser diferente dessa forma. Então hoje lá, quem é o anticristo? E essa é uma pergunta que muitos têm feito, né? Né, Gi? É uma pergunta antiga, né? É isso, Carol? Pessoal, confesso para vocês que desde o tempo da minha conversão, toda a minha vida eu fiquei, Senhor, quem é o anticristo? Sempre gera muitas dúvidas, né? Ele já está no nosso meio, como que vai ser? A gente vai estar aqui na Terra, não vai estar aqui na Terra? E esse estudo ele é muito rico, ele traz várias respostas pra gente continuar seguindo na caminhada. É verdade. Então, o primeiro ponto da nossa lição aí, ele nos traz essa pergunta, né? Quem é o anticristo? Talvez você também esteja se perguntando quem é o anticristo. Então, quando o apóstolo João ele narra no capítulo 13 aqui de Apocalipse a respeito do anticristo, ele vai trazer a referência justamente lá das bestas, né? Que vão emergir da terra. Então ele traz aí duas bestas, uma que vai emergir da terra e a outra que vai emergir do mar.
Então essa besta que emerge do mar é justamente esse símbolo dessa ação do anticristo, ou seja, do anticristo que vai justamente então reinar nesse tempo aqui. Importante nós frisarmos que, principalmente nós, da Assembleia de Deus, e nós aqui também da Assembleia de Deus, Marcos do Evangelho principalmente, nós somos nós temos uma linha de teologia que nós defendemos, que é a pré-tribulacionista, né? Exatamente. Então nós cremos que antes do período da tribulação, a igreja já não estará mais na terra. Amém. Então, essa é a linha teológica que nós Eis defendemos. aqui Jesus. Porque talvez a indagação e a sua dúvida seja justamente a essas linhas teológicas que existem, né? Sim. Então nós temos aí o pós-tribulacionista, nós temos o médio-tribulacionistas, mas nenhuma dessas linhas teológicas nós defendemos, tá? Sim. Então, algumas delas defendem aí que a igreja estará na terra, passará pela grande tribulação, mas a igreja em nenhum momento, conforme as Santas Escrituras nos mostram e nos ensina, que passará pela grande tribulação. Então, como nós estamos falando aqui sobre o anticristo, isso aqui é um advento que vai ocorrer justamente depois do arrebatamento da igreja. Vou te frisar, depois, pessoal, Depois do arrebatamento da igreja. Então a igreja já não mais acompanhará. Os santos que forem salvos, que encontrar com o Senhor nas nuvens ali, estará vivendo um outro momento. É aqui que justamente vai começar a reinar então o governo do anticristo, que é essa besta, né? Ele traz o significado dessa criatura animalesca, feroz, valente. Então é algo que vai vir com poder realmente. Então ele vai se manifestar então, né, como a personificação do pecado e também como essa criatura maligna, né, na terra, como descrita em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versos 3 e 4, como se refere aí. Então nós temos então a respeito do anticristo, mas aí nós temos também a questão da etimologia aí, né, sobre o que é anticristo, ou seja, o próprio nome já é autoexplicativo, né? Que é anti. Então, Cristo, né? Cristo que é o nosso Redentor. Então, ele é anticristo. Então, já ele é o contrário do que é Cristo. Né? Exatamente. Então, ele se opõe, né? Ele é o opositor. Ele é tudo que é aquilo que é contra Deus, anti-Deus. Por isso que é essa etimologia do anticristo. Então, desde o princípio, nós sabemos que o inimigo ele tenta destruir os princípios que Deus criou. Foi assim no Éden, né? Com Adão e Eva, quando ele engana lá, a serpente engana. Foi assim nos tempos de Jesus Cristo, que ele tenta acabar com Jesus, ainda mesmo antes de Jesus vir, tenta matar o menino, teve aquele projeto criado para tentar extirpar os meninos da face da terra, para que o Criador não viesse. Então ele é anti-Deus. Tudo aquilo que é anti-Deus, esse é um sinal e é uma etimologia justamente do anticristo, né? E também temos aí a sua identidade. Não é isso, Carol? Hoje nós temos a nossa identidade, né? Nós nos remetemos e nos conhecemos porque nós temos uma identidade. E nós somos traçados pelas nossas características e as nossas identidades. Então, são muitas, como eu disse anteriormente aqui, são muitas teologias que defendem que o anticristo, ele é alguém, ou ele especifica alguém em comum, né, e fala assim, não, o anticristo é essa pessoa, o anticristo vai ser essa pessoa, vai ser aquela pessoa, vai ser um profeta, não vai ser um profeta. Mas a Bíblia, em nenhum momento, ela trata quem vai ser o anticristo. Ela fala que vai surgir, né, a besta, quando essa besta surge, é aí, então, que simboliza, então, essa questão do anticristo, essa besta que emerge do mar. É a grande mídia, né, que joga isso para nós perdermos nosso tempo tentando caçar, procurar. Mas a própria Bíblia diz que ele vai vir após o arrebatamento. Então, irmão, você está procurando saber quem é o anticristo, vai ficar aí caçando ele, porque eu quero ser arrebatada junto com Cristo e eu não quero saber quem é ele, não, tá? Então... nos traz uma importante, então... um importante contexto que nós temos que estar vigilantes, né? Vigilantes o nós tempo temos todo. que estar alertas e fiéis na mensagem para que nós sejamos salvos. Né? Enquanto o povo está vivendo essa questão aqui com o anticristo, na grande tribulação, nós estarmos vivendo com Cristo as bodas do Cordeiro, né? Continuar procurando enquanto você pode achar. É não perder tempo querendo saber quem é ele, é ficar firme no Senhor para subir com Cristo e não sofrer ver a o que vai acontecer tribulação, aqui nada. depois de tudo, misericórdia. Exatamente, então. Então, essa besta, então, que simboliza então, um anticristo, né? Só para nós terminarmos aqui essa questão da identidade. Apocalipse em si mesmo, ele não trata esse nome. O nome próprio, né? Anticristo. Exatamente, o anticristo ele não trata isso, mas a carta de 1 João trata sobre o anticristo. Ele retrata isso lá na sua segunda carta. Quando ele justamente fala, então, sobre essa questão aqui, no texto de vocês base aqui, ó. Vou até ler para vocês aqui, ó, 1 João, capítulo 2, verso 18, que diz assim, ó, filhinhos, é já a última hora.
E como ouvistes que vem o anticristo, então já retrata aqui o anticristo. Por que ele traz a respeito do anticristo? Porque o anticristo ainda não chegou o tempo dele. O anticristo ainda não opera. O anticristo ainda não está presente entre nós. Porque ainda a igreja não foi arrebatada da terra. Mas ele retrata aqui que o espírito do anticristo, esse sim está no nosso meio. Esse espírito, então, opera no nosso meio hoje, né? E nós temos muitos espíritos aí que a Gi vai tratar pra gente alguns aí, né, Gi? Um dos primeiros, que são os que mais chamam a atenção, porque a gente convive e vive, né? São os blasfemos, né? Que desprezam Deus e a família. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Uns dos segundos que são os que amam a si mesmos, egoístas, idólatras, pensam em si, nos seus interesses. E um dos últimos aqui, que os que odeiam o próximo, são os caluniadores, que inventam males para prejudicar o próximo. Esses são os espíritos, né, do anticristo que já estão reinando entre nós. Exatamente. E esse ponto é importante para a gente olhar para dentro de nós mesmos e Sim. entendermos, né, se temos alguma dessas características. É importante a gente observar esse contexto. Né? Tá caluniando muito seu sério. irmão, inventando, ó, o espírito aí. O espírito do anticristo. Ama mais a si mesmo que mais amigos de si mesmo do que amigos de Deus. Os prazeres da carne, você tá aí com o espírito do anticristo. Exatamente. Odeia a sua família, né? Exato. Não respeita pai e mãe, espírito do anticristo, olha. Exatamente. Ele Então, está aí. esse contexto, quando Paulo escreve essa carta, é justamente para tentar combater isso. Combater o que estava acontecendo no século I ali, depois de Cristo, justamente essas coisas com a igreja. Então, quando ele escreve essa carta, ele escreve simbolizando, direcionando para a igreja, realmente o cuidado que tem que ter com esse espírito. Para que as coisas que ele tinha ensinado eram as coisas que realmente ele aprendeu com o próprio Cristo. Então, eram coisas verdadeiras, mas que esse espírito não podia desanimá-los. Não podia deixar entrar no meio da igreja essas heresias, esses falsos ensinos, porque era anticristo, né? Então, tudo que é contra Deus é uma mentira. Então, é justamente isso que João estava tentando ensinar para a igreja naquela época, né? No primeiro século. Então, falando então sobre o anticristo, né? Falamos sobre a sua etimologia. Falamos também a respeito da sua identidade, mas aí também nós temos a respeito das suas características, né, Carol? Característica desse anticristo. E esse estudo, ele norteia a gente, ele traz as características, e o primeiro ponto que eles citam na nossa revista é que o anticristo ele aparecerá em meio a uma grande tribulação, né, e entre as nações, e ele vai promover uma falsa paz durante esse tempo de tribulação. Né? E aí eu queria trazer com vocês, nessa parte tem algumas referências, e aí eles vão ir colocando aí enquanto a gente vai acompanhando, tá? Uma das características do anticristo é a força, a fala convincente, e aí a nossa primeira referência já está em Daniel 7:20, que está escrito assim: pedi também que me explicasse os 10 chifres que esse monstro tinha na cabeça e o outro chifre que havia crescido, derrubando 3 chifres. Esse chifre, que parecia mais forte do que os outros, tinha olhos e uma boca que fala com muito orgulho. Depois o texto também traz sobre a astúcia que o anticristo ele vai apresentar. E aí, fazendo uma pesquisa rápida sobre o que significa astúcia, Gi, e aí traz pra gente que a astúcia significa uma habilidade de enganar sem que a pessoa se dê conta disso. Então o anticristo ele vai vir, né? Isso. E aí a pessoa que estiver cega, não estiver entendendo o que está acontecendo naquele momento, ele vai se deixar ser enganado pela astúcia desse indivíduo. E aí, dando sequência também, fala sobre a habilidade comercial do anticristo e de política, conhecimento militar, poder de administração militar, que também traz uma outra referência, e aí essa eu preciso de ajuda do pastor Eric, que está lá em Apocalipse 13, 1 e 2. Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar, viu uma besta que saía do mar. Esta tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 diademas, um sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quando a gente lê esse texto, eu, pelo menos, quando eu tô lendo assim, eu falo, meu Deus, quem é fulano, quem é leopardo, quem não sei o quê. E aí eu queria que o pastor Eric ajudasse a gente nesse contexto pra gente conseguir seguir. Explica. Então vamos lá então. Quando eles trazem essas referências aí, tá traçando justamente a respeito das características do anticristo aí, ele tá simbolizando aí, quando ele traz a respeito de chifres, de diademas, ele tá justamente simbolizando aí o tal do governo único.
Porque o anticristo, ele vai governar justamente no período da tribulação. E a tribulação nós sabemos que ela é dividida em 2 contextos. 3 anos e meio de falsa paz, ou seja, vai haver uma falsa paz, que é quando vai ser estabelecido justamente o governo único. Então vai ter aquele governo único, então está representando um poder. Por isso que retrata nessas características aí, ele traz justamente a respeito da vida comercial, da área comercial, da área geográfica, da área do contexto militar. Então é um governo que é capaz de discernir tudo isso. Mas não é um governo absoluto como é um governo de Deus. Sim. Ou seja, é algo permissivo da parte de Deus. Então, quando ele traz essa respeito que surge do mal a essa besta, com todos esses símbolos, está simbolizando que está nascendo ali, está crescendo ali justamente o governo do anticristo. Então, o governo do anticristo é tudo aquilo que é anti-Deus. Ou seja, quando Deus cria todas as coisas, Deus demonstra ali o teu poder. Sim. Quando Deus cria a terra, quando Deus cria o ser humano em si, quando Deus coloca a vida nele, quando Deus estabelece os seus planos, quando Deus estabelece a sua justiça, ele está simbolizando ali o seu poder, está mostrando o teu poder. Então, quando surge também essa besta da terra, com todos esses adentos que surgem aí, chifres, diademas, está simbolizando o poder. Porque quando nós vemos na lição passada, que nós estamos retratando aqui a respeito do diabo, né? Então nós falamos aqui do diabo, nós estamos falando do anticristo e nós vamos falar também do falso profeta. O que nós estudamos e compreendemos? Que nós adoramos a um Deus que é o quê? Um Deus que é o quê? Ele é trino, ok? Ele é 3 em 1, mas é um só. Mas ele tem uma triplação, que é o quê? O Deus Pai, né? É o Deus Filho, que é o Cristo, e é o Deus Espírito Santo. O diabo, como ele quer fazer da mesma forma com que Deus fez, como ele quer ser igual a Deus, mas ele não consegue ser igual a Deus, essa simbologia aqui é justamente a trindade maligna, que nós podemos discernir assim. Mas ele não é só 3, Carol, ele não é só um como Deus, em 3, dividido em 3. Eles são 3 pessoas e 3 ações diferentes. Então, quando ele traz aqui a respeito do dragão, é o diabo. E é justamente o diabo que vai dar poder para essa besta, que vai operar como anticristo. E é justamente o diabo também que vai dar o poder, permissivo por Deus, também para o falso profeta. Então, todas as ações do diabo em busca, justamente em decorrer desse falso profeta e do anticristo, é determinado por Deus. Então, ele faz ali a sua tríade, podemos dizer assim, porque não é um triuno, porque ele não é 3 em 1. Mas é justamente ele querendo ser igual a Deus, demonstrando também a sua trindade. Imitador que barato. é o dragão, é justamente o imitador. Então ele vai querer o quê? Simbolizando o dragão, que é o diabo, ele está aqui representando que ele é Deus. Ele vai querer adoração para ele. Quando ele surge ali a respeito do anticristo, que é a besta que emerge do mar, ele está simbolizando que aquele ali é o Cristo dele, que veio fazer milagres, vai fazer prodígios, maravilhas, vai fazer tudo isso, que vai enganar a muitos. E ele traz também ali o falso profeta, que é justamente simbolizando o Espírito Santo. Então é a tríade dele. Mas é totalmente imitável. Não é engraçado, é né? engraçado. chega a ser imitável. Então o diabo ele não consegue, não tem poder para criar nada. Ele quer imitar alguém. E quem que ele quer imitar? Justamente o próprio Deus. Então, por isso que nós estamos tratando aqui sobre o anticristo, que é o anticristão. Todas aquelas pessoas que é anticristo, anti-espírito, anti-Deus, é justamente esse espírito que opera, que vai operar naquele dia também, que é o anticristo, propriamente dito, né? E assim como o pastor disse, a principal característica do anticristo é o engano, que é o próprio Satanás, o pai da mentira, né? Exatamente. É a característica principal dele, né? Sim. Paz Senhor Juvenis, meu nome é Alisson e nós estamos agora no Você Sabia. E no Você Sabia vamos falar sobre o anticristo. Uma curiosidade é que existe mais de 20 nomes para o anticristo na Bíblia. E alguns dos nomes são Destruidor, Filho da Perdição e muitos outros. E todos esses nomes nos dão uma compreensão daquilo que ele vai ser, do seu caráter e da sua personalidade. O anticristo vai ser o pior tipo de pessoa, mais cruel, mais destruidor que o mundo inteiro já viu. Se pegar Adolf Hitler, Joseph Stalin e Osama Bin Laden, colocar no potinho e multiplicar por 100, não vai dar um anticristo. Porque ele usará todas as armadilhas, toda a sua astúcia, todas as suas estratagemas para poder ganhar o mundo inteiro e colocá-lo na palma da sua mão. Todas as pessoas do mundo, todos os países estarão sob o seu domínio e ele usará para o seu benefício
e para a sua maldade. Este ser maligno vai se revelar somente no final dos tempos. Porém, em 1 João 4, está escrito que o espírito do anticristo está atuando no mundo há bastante tempo. A maioria das pessoas não percebem isso porque elas estão cegas e frias espiritualmente. Enquanto isso, ele vai agindo contra todos os ensinamentos de Cristo e da sua palavra, e levando todos a uma vida de desobediência e ruína espiritual. O espírito do anticristo está ligado diretamente ao engano e à sua mentira. E seu maior objetivo é desviar as pessoas do evangelho de Cristo. Ele apresenta para a humanidade uma falsa paz, uma falsa liberdade e um mundo de mentiras, onde qualquer pessoa pode fazer o que quiser e na hora que quiser, sem se importar com nada e muito menos com Cristo e com a volta dele. Porém, como diz o escritor C.S. Lewis, Satanás continua com seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Por isso, juvenis, vigiem em tudo. E foi isso, juvenis. Espero que vocês tenham aprendido e tchau! É complexo, né? Um pouco complexo, mas dá para vocês terem essa noção de como que é essa questão do anticristo, né, Gi? Então nós temos aí também o propósito, né? Ele não só vem, mas ele vai ter um propósito para ele operar. Ele tem um propósito, Tem palavras até que não pode ser dita aqui, né? Dá vontade de rir. Ele tenta, né? Mas não vai conseguir. Com apenas uma patadinha assim do leão da tribo de Judá, tá eliminado. Mas qual é o propósito desse anticristo, né? Ele reinará sobre a terra. Isso. E se opondo tudo que se diz respeito a Deus, tudo. Principalmente aos adoradores. Por isso que ainda Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E esses adoradores que ficarão, porque não subirão, porque, como a gente já disse, só verá o anticristo aquele que ficar. Exato. Serão exigidos dele a adoração. Aqui em 2 Tessalonicenses 2:4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, e de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o propósito do anticristo. Ele quer ser adorado como nosso Deus é. Só que Deus não exige de nós adoração. Nós somos livres para adorar. Nós temos prazer em adorar o nosso Deus. Já ele não, ele vai exigir essa adoração. Fidelidade, ele vai buscar essa fidelidade. Total. Exatamente. Ele quer honra e glória. Para si, também. Né? Porque ele é imitador de Deus, né? Imitador de Cristo. Ele quer tudo que Cristo tem. Só que com ele vai ser muito ruim, né? Exatamente. E Gi, ele vai exigir tanto essa adoração só para ele, que nesse tempo o estudo também traz sobre a perseguição religiosa. Sim. Né? E aí, uma referência que eu queria passar com vocês é Apocalipse 13:7, que diz: e deu-se-lhe poder para fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adorarão-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Exatamente. Então, hoje nós já vivemos perseguições, Sim. Né? Só para nós termos, compreendermos esse contexto. Hoje nós vivemos perseguições, a igreja já vive perseguições em alguns lugares. Sim. No Brasil ainda pouco, mas vive também. E hoje nós temos uma liberdade de um culto, Sim. expressarmos um culto. Graças a Deus. Nesse tempo aqui da perseguição religiosa, ele vai usar a religião justamente, mas vai ser algo cruel. Ou seja, não vai ter lugar de culto específico para você prestar ele um vai culto. perseguir Ele vai literalmente. perseguir literalmente, exatamente. Então você não vai ter essa liberdade hoje. Sim. Algumas pessoas vão realmente detectar e vão confessar a Cristo. Então a perseguição dele é justamente contra essas pessoas que confessarem a Cristo. Tanto que no 5º selo e no 6º selo, nós vamos ver que quando abrir esses selos é justamente a morte daqueles mártires que irão ainda confessar a Cristo, que irão morrer através do nome de Cristo. Então haverá realmente essa perseguição religiosa. Sim. Então acontecerá realmente, mas de maneira cruel, né? Não como nós temos hoje. Alguns lugares nós temos sim, ainda de maneira cruel, né?
Se nós pegarmos e formos pregar a palavra em alguns lugares aí, alguns países, automaticamente você vai ser morto, porque lá não tem liberdade de expressão. Mas aqui no Brasil ainda nós temos ainda a nossa liberdade de culto, o que não acontecerá nesse grande tempo. dia aqui, Sim. ok? Aí nós temos também no 2.3 aí, né? No segundo ponto ainda, blasfêmias, sinais e prodígios, que é justamente o que ele vai promover. Por que blasfêmias? Blasfêmias é tudo aquilo que é contra o reino de Deus, ou seja, ele vai professar tudo contra Deus, ou seja, contra o templo, contra o Deus Pai, contra o Deus Filho, contra o Deus Espírito Santo. Ele vai usar a palavra de blasfêmias, ele vai ser contra, como a Gi falou, ele vai ser, ele vai querer adoração somente para ele. Ele vai ser cruel, ele vai querer se render, ele vai querer o trono. Tanto que nós podemos fazer uma simbologia aqui, justamente quando no tempo do povo romano, do Império Romano, ou seja, os líderes religiosos romanos, ou os líderes eclesiásticos romanos, eles queriam adoração só para eles. Ou seja, César, ele era adorado, ele queria ser adorado como Deus. As pessoas tinham que chegar lá e render glórias a César. Beijar a mão de César e dar glória para ele, se ajoelhar na frente dele. Então é algo que ele queria adoração para ele. É algo egocêntrico. Então é justamente isso que o inimigo vai fazer aqui. Um governo do anticristo. Ou seja, ele vai querer usar a palavra de blasfêmias. Sim. E ele vai ter sinais. Por que ele fala sinais? Porque, lembra que eu falei do dragão aqui? Sim. O diabo, o dragão, vai dar poder para o anticristo operar. Ele vai operar milagres, ele vai operar sinais e prodígios. Então todas as pessoas, muitas das pessoas, recapitulando aqui, vão ser enganadas justamente por esses sinais e por esses prodígios. Então, por isso que nós temos que estar alerta. Coisas fora do comum, né? Coisas fora do qualquer comum. um faz. Porque ele Temos quer que imitar... estar alerta, mas lembrando que nós estaremos aqui. Exatamente. É verdade. Isso é verdade. Se ele quer imitar a Deus, Carol e Gi, o Juvenis, você que nos acompanha, se ele quer imitar a Deus e a Jesus, Jesus quando passou na Terra, o que ele operou? Sinais e prodígios e milagres. Então ele vai querer fazer isso para enganar. Então, para persuadir, justamente simbolizando que ele realmente vai ser o Messias, para aquele povo israelita que ainda espera, que nós vamos ver mais um pouquinho lá na frente aí. Ok? Então, só para contribuir um pouquinho mais, vocês dar uma respirada aí, vamos escutar então o nosso grande pastor, o pastor Jairo, retratando um pouquinho aí a respeito desse tema também. Olá, Juvenis. Vamos falar um pouco sobre o anticristo. A palavra anticristo é aquele que é anticristo, é aquele que se opõe a Cristo e de alguma forma tenta imitar a mesma missão de Cristo. O anticristo quer tomar a posição de Cristo, então ele imita a pessoa de Jesus Cristo. Ele tem uma doutrina, ele tem um cerne, uma missão messiânica de convencer os ímpios, de atrair as pessoas ao pecado. Ele tem um projeto de governo, de domínio, ele quer assumir o trono deste mundo, ele quer comandar o coração dos homens. Hoje o espírito do anticristo trabalha disseminando falsas doutrinas, conduzindo o mundo para um alvo, um objetivo comum, que é a sua manifestação, montando o palco mundial para que ele seja elevado e assuma esse governo mundial. Ele vai perseguir a igreja, ele vai blasfemar o nome de Deus, ele vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus, ele vai se chamar o iníquo, o homem do pecado. Então ele vai aprovar todas as pautas progressistas, ele vai apoiar tudo aquilo que é contrário às Escrituras, ele vai se opor aos valores das Escrituras. Em seu tempo, não haverá no mundo nenhum resquício da religião cristã verdadeira, não haverá no mundo nenhuma menção verdadeira do Evangelho, não haverá nenhuma lei em nenhum país que esteja ligado a ele, que estabeleça qualquer princípio de honra ou de família ou de relação de apoio conforme ensina as Escrituras. Porque nesse tempo será banido da televisão, da internet, do mundo da gráfica, do mundo do anúncio, qualquer menção a Cristo Jesus e sua igreja, porque eles se opõem terrivelmente à igreja. Por isso que quando ele se manifestar, a igreja não estará mais na terra, ela estará fora. Somente aqueles que os judeus vão ganhar na grande tribulação é que serão perseguidos por causa desse monstro que se opõe a Cristo. Ele também tem uma noiva, enquanto Cristo tem a noiva que se veste de linho branco fino, que são as obras de justiça
justiça dos santos. O anticristo tem a prostituta, né, que se veste de púrpura, com roupas indecentes, e ela bebe o sangue dos profetas de Deus, porque ela é a falsa igreja. Aqueles que vão ser enganados, aqueles que ficaram no arrebatamento, vão seguir o anticristo, que vai operar sinais como se fosse o próprio Cristo, e ele vai atrair esses falsos crentes e vai se opor àqueles que se converterem nesse tempo. Então nós precisamos amar a Cristo, ser ensinado pela palavra de Deus, para evitar que as falsas doutrinas ou que o espírito do anticristo, que é o espírito que domina esse mundo, possa nos controlar. Deus abençoe vocês. Voltando então, falando a respeito da nossa doutrina do anticristo, né? Terceiro ponto, para nós encerrarmos a nossa lição. Depois desses ensinamentos grandiosos aí do nosso pastor, nós vamos só trazer um complemento aqui para nós encerrarmos. Então nós retratamos aí a respeito então, dessa grande tribulação já, né? Do anticristo, que ele vai persuadir a muitos, enganar a muitos. E nós vamos ver que é a mesma cobiça do diabo, né? Quando ele estava no céu, né, Carol? Sim. O que acontece, pastor? Ele é tão filho das trevas, o anticristo, que ele vai ser um fantoche na mundo de Satanás mesmo, para ser guiado para fazer tudo que o Satanás queria fazer no lugar do Senhor. Isso. Assim como vocês comentaram anteriormente, que da tríade, né, da soberania de Deus, e aí ele vai tentar copiar tudo e vai ser usado como fantoche nessa época pelo próprio Satanás. Exatamente. E ele usa, né, Carol, ele usa tudo aquilo que Deus criou, né, que ele vai usar de novo a religião, né? Ele vai usar então para poder justamente enganar as pessoas. Então ele tenta usar aquilo que Deus criou de bom pro mal. Pro mal, Então, para tentar realmente trazer essa questão do engano aí. E também nós temos um ponto importante aí, né, Gi, que nós falamos a respeito do falso Messias para Israel, né? Exatamente. Assim, né, como Jesus, o Messias, anunciado desde o início, veio e lá eles não creram, que está aqui em 1 João, veio para o que era seu e os seus não receberam. Os judeus não acreditam, né? Muitos deles ainda não acreditam que o Messias já veio e virá novamente. Então, Satanás, nesse tempo, vai enganar eles. O anticristo. O anticristo, né? O falso profeta. Vai enganar esses, porque vão achar que ele é um Messias tão aguardado, tão esperado. Como diz o louvor, não, o Messias aguardado, ele veio destruir tudo. Não veio buscar ninguém. Exato. Porque nós estaremos com Cristo antes. Eu creio. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, ele vai... Então, se passar por ele vai viver realmente esse anticristo, né? Sim. Como ele vai operar milagres e maravilhas, ele vai enganar uma parte do povo israelita, né? Uma parte do povo e aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Exatamente. Porque... São esses que vão ficar aí. Isso. Quando ele começar a operar esses sinais e prodígios, eles vão crer que realmente aquele é o Messias. Opa, então Cristo veio. Esse é o Messias. E é justamente nesse tempo dos 3 anos e meio. A Bíblia trata esse período aí, de 3 anos e meio da paz. Então, eles vão selar e vão acreditar que esse é o Messias, o povo de Israel. Mas aí depois eles vão ser o quê? Mas logo vai depois... ter paz, né? Mas depois eles vão ser o quê? Perseguidos. Perseguidos. Que é aí que quando eles vão abrir os olhos e falar assim, opa, não é o Messias. Aí, então eles vão cair em si, né? Ô, povo, tanto tempo para acreditar que Jesus veio e que virá novamente, mas não, vão deixar, né? O falso Messias enganar vocês. Exatamente. Mas Jesus é bom, né? Com Porque certeza. vai permitir abrir os olhos. Exatamente. Ainda vai dar uma chance. E quem né? perseverar, não sendo fácil, mas não impossível, vai subir com Jesus também. Exatamente. Jesus já tinha previsto isso, né? Que ele viria e o povo não aceitou ele. Ele descreve isso, né? O João descreve isso no seu Evangelho, capítulo 5, verso 43, que diz: Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Ou seja, ele veio em nome de Deus e eles não aceitaram. Aí ele fala: se outro vier em seu nome próprio, ou seja, o anticristo aqui, ó, relatando o anticristo, esse aceitareis. Então, é justamente o que Jesus já tinha previsto. Foi assim: eu vim como maneira verdadeira enviada por meu Pai, mas vocês não vão crer. Aí, mas se vir outro no nome dele mesmo, vocês irão crer ou aceitar. É justamente o que acontece aqui, exatamente. Então, mostrando pra gente então que ele vai enganar, né, o povo de Israel. Depois disso que eles aceitarem que ele é o Messias, eles vão ser então perseguidos, né, pelo esse anticristo. E depois de ser perseguido por tudo, vai passar por momentos difíceis, haverá a guerra, né? Pois sabe que o verdadeiro Messias voltará para restaurar a aliança com eles. Ou seja, o tempo do diabo, o tempo do anticristo, ele sabe que o tempo dele é determinado. Ele tem um espaço de tempo determinado. Então, por isso que nós adentramos aqui já no ponto da destruição do anticristo. Ou seja, esse é o ponto importante, né? Que o anticristo ele vai vir, ele vai reinar sobre a terra, e vai ter o poder sobre a terra, mas
em determinado tempo específico que Deus determinava. Quais são esse tempo? Esse tempo é justamente 42 meses, que é o tempo de 3 anos e meio, que é o governo que ele vai ter absoluto. Por isso que a pressa dele em querer persuadir as pessoas, enganar as pessoas, querer buscar para si o máximo de almas que ele puder, para poder ser lançado juntamente com ele no abismo. Exatamente. Então ele tem um tempo determinado. Já ali. sabe que ele é condenado. Exatamente. Ele só quer que você acredite nele pra você ir com ele. Exatamente. Por que É uma competição, né? É uma competição. Por que ele tem essa pressa? E essa sede de querer levar as pessoas com ele? Porque ele sabe que ele não tem mais salvação. Para ele está perdido. Mas para o povo ainda existe salvação. Ou seja, para nós ainda existe salvação. Então essa é a grande raiva do inimigo, que para nós ainda tem salvação, tem esperança. Então, quando essa destruição do anticristo acontecer, acontecerá justamente nesse espaço de tempo que Deus determinou. Depois de 42 meses, eles vão ser realmente destruídos. Então, por isso essa pressa dele em querer destruir logo, acabar logo, levar as pessoas para com si. Então, o que acontecerá aqui? Ó? Depois, nesse espaço aqui que nós vamos ver a destruição do anticristo, vai acontecer aqui na Terra, né? Um sistema catástrofe, né? De naturais, conforme está descrito em Apocalipse 6, do versículo 12 ao 14. Né? Se nós lermos aí, nós vamos ver isso. Essa catástrofe. E depois dessa catástrofe, então, que quando aquelas pessoas que resistirem ali, o povo de Israel que resistir totalmente, que tiver ali já resistente, mas eles não vão ter mais forças para lutar, porque vai estar a batalha formada ali já pela besta, pelo anticristo, contra esse povo. É aí então que Deus vem. Né? É aí então que Deus vem e Deus vai vencer o anticristo simplesmente pelo assopro da sua boca. Então, conforme diz a palavra, ele vai dar um assopro e vai vencer todo o governo do anticristo. Vem para nós. Aqui, ó, conforme descreve, então, Apocalipse capítulo 6, versos 12 ao 14, que diz assim, ó, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o céu tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quanto a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Ou seja, demonstrando então a catástrofe que acontecerá. E se nós continuarmos aí, Gê, nós vamos ver, ó, Apocalipse 19, olha o que diz também. Ó. E vi a besta e os reis das terras, e o seu exército reunido, para fazerem guerra àqueles que estavam assentados sobre o cavalo e o seu exército. Aí no 20 diz assim, ó, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Então todos aqueles que adoraram a imagem, que aceitaram o sinal da besta, né, que é representado pelo número 666, então todos eles aqui tá aqui, ó. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E ele termina versículo 21 dizendo assim, ó, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então mostra aqui a destruição total do anticristo. Então Deus destruindo e destronando aqui o governo absoluto, esse governo do anticristo realmente. Então Deus vencerá esse governo do anticristo. Esse anticristo não governará para sempre, mas ele terá um espaço de tempo para ele trabalhar, fazer essas ações dele, mas que Deus o destruirá. Amém? Amém. Então, eu sei que trouxe dúvidas aí, trouxe bastante informações para vocês. Volta mas na próxima aula. Frisando sempre aqui, nós não devemos focar no anticristo, em quem é o anticristo, quem é essa pessoa, o que ele vai fazer. Nós devemos estar focados e preparados e buscar em Deus o discernimento espiritual para nós compreendermos esse espírito que já opera no nosso meio, que é o espírito do anticristo. Então nós temos que nos preparar espiritualmente para nós subirmos no arrebatamento da igreja. Amém. Porque enquanto a terra está vivendo aqui, então, a tribulação, nesse governo do anticristo, a igreja estará vivendo, então, a bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com
a igreja. E essa Amém? é a história pro próximo capítulo, né? Isso. Depois vocês vão ver, então, a instauração do milênio na Terra, que é das próximas lições aí. Então, aproveitando e continuando aí, eu gostaria de chamar você para um momento muito importante também, Amém. que é o nosso momento ofertório, né? Então, tem os nossos meios de oferta aí, né, Carol? Isso. Fala pra gente nossos meios de oferta. Ó, temos aqui embaixo o nosso Pix, o nosso PicPay, né? Que são as formas que você pode estar ofertando na casa do Senhor. E a gente também pode falar, né, Gi, sobre os 1000 valentes. Que é isso aí. A campanha para nós arrecadarmos, né, o valor do espaço, porque nós queremos e acreditamos que aqui Deus fará muito mais do que já tem feito. Glória O espaço a já Deus. está ficando para nós, a gente vai precisar mexer aí. E, irmãos, colaborem com a Casa do Senhor, né? Que muitas almas têm sido salvas. Aqui a gente tem vivido coisas extraordinárias. Amém. Amém. Então vamos ofertar, deixa Deus tocar no teu coração nesta hora e abençoar a casa de Deus. Amém? És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, E aí, juvenis, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta. Opa! Primeira pergunta. O que representa a besta em Apocalipse 13:1? Alternativa A, o governo de Israel. Alternativa B, o último grande governo mundial. Alternativa C, um governo dividido por nações. Ou alternativa D, nenhuma das alternativas acima. Vamos lá? Tempo na tela. Acabou o nosso tempo e se você respondeu a alternativa D, nenhuma das alternativas acima, você acabou de errar. Porque na verdade a resposta correta é a alternativa B, o último grande governo mundial. Segunda pergunta. O que significa a palavra anticristo? Alternativa A, que é a favor de Cristo. Alternativa B, que ama a Cristo. Alternativa C, que obedece às leis de Cristo. Ou alternativa D, alguém que é contra Cristo. Vamos lá, tempo na tela. E olhando aqui para o relógio do meu celular, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa pergunta, com certeza, é a alternativa D, alguém que é contra Cristo. Terceira pergunta. Qual é a principal característica do anticristo? Alternativa A, príncipe da verdade. Alternativa B,
príncipe das trevas, a alternativa C, rei dos cativos, ou a alternativa D, rei do engano? Vamos lá, responde aí no chat. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e principalmente tenham lotado com a letra D, que é a resposta correta, que é rei do engano. Quarta e última pergunta. Como Jesus derrotará o anticristo? Alternativa A, lutando com o seu exército. Alternativa B, com o simples sopro de sua boca. Alternativa C, colocando a igreja para guerrear. Ou alternativa D, com uma palavra de ordem. Vamos lá, porque essa aí é a nossa última pergunta. Então, responde aí. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta é a alternativa B, com um simples sopro de sua boca. E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas quanto também tenham aprendido um pouco mais do conteúdo da lição de hoje. É isso, fique na paz e tchau! Glória a Deus, então. Para concluir aqui, eu vou começar depois de Carol e nós concluímos essa aula maravilhosa aqui, que eu sei que contribuiu bastante para você. Amém. Cristo, ele não exige a nossa adoração, mas ele espera que nós adoramos em espírito e em verdade. Assim como nós falamos aqui, o anticristo, ele quer exigir a adoração, ele vai exigir isso. Mas Cristo ainda nos dá a liberdade de você, ou você o adora, ou você não adora. Então você tem liberdade para você decidir nesta hora se você quer adorá-lo ou se você não quer adorá-lo. Se você quer viver o trono do anticristo aqui, ou se você quer viver as bodas do Cordeiro com Cristo lá no céu. Amém. Uma palavra, algo que eu posso deixar para vocês aqui é firme, estamos firmes, fiquemos firmes, não percam tempo querendo saber quem é o anticristo, ganhe tempo adorando o Senhor e sendo fiel a Ele, para que quando Ele vier nos arrebatar, possamos ir e não Amém. passar por essas coisas que virão. Juvenis, vamos juntos, vamos manter a comunhão e tenhamos fé que no final disso tudo o Senhor prevalece ainda sobre todo o mal. Glória a Amém. Deus. Louvado seja Deus, então. Então, eu gostaria de mais uma vez desejar aqui a você, visitante, muito bem-vindo. Você que acompanhou a nossa aula aí, fica à vontade. Interaja conosco aí nas próximas vezes também. Você é muito bem-vindo aqui, amém? Você que compartilhou o vídeo, compartilha ainda. Você que não compartilhou ainda dá tempo, né, Gi? Corre lá, coloca nos seus status, compartilha com seus amigos, que esse tema é muito importante. Então, nós começamos com a Carol orando. Gi, então, vai orar para nós encerrarmos. Eu também quero dizer que essa aula foi muito rica, né? E se você pegou ela hoje encaminhada, tem vários outros assuntos dentro desse que iniciou. Sim. Volta lá no nosso canal, assiste as primeiras aulas e vai sucessivamente para que você aprenda todo o conteúdo, né? Não ficar só nesse. Amém? Oremos. Amém. Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade. Senhor, sabemos que somente o seu nome deve ser adorado e exaltado. Deus, que nossos corações possam estar firmes no Senhor, que possamos estar, Senhor, encaminhando para o caminho onde o Senhor virá nos arrebatar e contigo poderemos, Senhor, subir aos céus. Esta é a nossa, Senhor Jesus, é a promessa que tem sobre nós e que nós queremos, Pai, estamos à disposição do Senhor aqui na terra. Amém, Que possamos ser canal de bênção a todos que escutaram, a nós mesmos, Senhor, quando falamos da Tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigada, Senhor, por poder gravar esta aula, por poder estar nesta aula mais uma vez. Fica conosco, Senhor, abençoa, Senhor Jesus, a cada um que assistiu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, Tchau, pessoal. Paz. Fica com Deus. Tchau.